Salve, salve! Mais uma live. Vamos falar de LGPD. Flávio Calegares, vamos esperar ele entrar aqui. Flávio Calegares. E aqui o Flávio está entrando. A Maikiele também, deixa eu chamar os dois aqui. Flávio e a Maikiele. LGPD. Vamos lá, vamos ver se eles entram aqui. Já tá, o pessoal de Laranjal já está tudo aqui. De ponta cabeça aí, Maikiele. Pois é, estou tentando me acertar aqui. Agora sim. Como é que vocês estão? Tudo em Tudo ordem? bem? Fala aí, Flávio. Tudo ótimo, boa Bem? noite. Boa noite, tudo tranquilo? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então tá joia. Bom, vamos esperar o pessoal está chegando, né? Estamos indo com a live aqui. Então hoje nós vamos falar sobre custos da não adesão aí à LGPD, né? Será que tem O muito pessoal sempre custo? pergunta, viu, Valério, quanto custa para adequar, né? E tem o custo Para da não adequar. adequação. Oi? O pessoal costuma perguntar, quando a gente vai falar sobre LGPD, quanto custa, né, para adequar, né? Só que o pessoal não se dá conta o quanto custa para não adequar. Então o objetivo da live de hoje é tratar um pouco desse assunto, né? Que é muito bacana. Legal. Deixa eu só esperar só um pouquinho. Mais um bocadinho aí. Para a gente chamar o povo aqui. Tá frio aí, Valério? Qual é a Não tá situação muito, aí? não. Tá tranquilo, sabe? Não? Tá sossegado aqui. Tá de boa, tá de boa. Então, vou chamar um povinho aqui. Tô mandando uns aviões. Aqui tá frio. Alguém aproveita para mandar avião aí, ó. Vamos mandar avião. Vamos Aproveita lá. para mandar aviãozinho para a gente chamar o pessoal aqui. O pessoal tá Aí, chegando. deixa eu me ajeitar. Chamar Eu os sou novata aqui. nisso, né? Vocês que ficam me... Estou me adaptando Bom, aqui. então agradecer a presença de todos aí. Deixa eu já mandar aqui, a gente já vai mandar bala aqui. Deixa eu só chamar um pouquinho aqui. Pronto. Vamos lá, vamos concluir aqui. Então tá jóia. Então vamos lá, Flavião. Seguinte. E dona Maikiele, doutora Maikiele. Só apresentar rapidinho a Maikiele, que o Flávio já é um velho conhecido das lives aqui, né? Não que ele seja velho, né? Não. Cor da idade. Então, já tomou vacina, Flávio? Já tomei no sábado. Não tá tão novo assim. Então, você vê, né? Tive um pouquinho de reação no domingo, mas está tudo bem agora, graças a Deus tá. Então, legal. Maikiele, faça uma apresentação rápida. Tu é a doutora Maikiele. Ela não gosta que chame doutora, mas eu Não, respeito. não gosto, não gosto. Então, Maikiele Erat, né? Eu sou advogada, trabalho aí há 12 anos como advogada, mais na área empresarial sempre, né? E tenho mestrado em Direito também. Até na época que eu fiz o mestrado, a minha linha de pesquisa era sobre ISO 14001, né? Que coisa já tinha essa parte de certificação aí no meu caminho, né? E é isso, conheço o Flávio, né, há algum tempo. Comecei a estudar a Lei Geral de Proteção de Dados na busca de uma área nova de trabalho, né? Principalmente na busca de um trabalho que não dependesse do judicial, que fosse para o extrajudicial e que fosse atender empresas que é o público que eu gosto de lidar, né? Então, eu gosto de falar com empresários, eu gosto do empreendedorismo, gosto de inovação, gosto, né, de estar sempre por dentro do que está acontecendo de novo, assim. Então, quando eu comecei a estudar a Lei Geral de Proteção de Dados, eu achei que combinava aí comigo e já fiz cursos, já olhei tudo que tiver sobre esse assunto, eu tenho acompanhado, né? Então, e tem muita coisa para se ver, porque é uma matéria nova. Fala que ela não é especialista, mas tudo bem, tranquilo. Dona Maikiele. Ela já está bem afiada com o assunto, sim. Opa. Gauchesca. Eu gosto do assunto, né?
O Flávio é o nosso especialista aí na área de informática, né? Bom, tem uma galera aqui, queria agradecer o Ricardo lá de Laranjal, o nosso grande amigo Ricardo Dalanese. Ele colocou a turminha toda dele aí para participar da live, né? É Então, bacana. forte abraço para ele e todos aí que estão participando. Bom, então, assim, ó, o negócio é o seguinte, eu sou leigo no assunto também, eu vou entrar como leigo no processo, que vocês vão me respondendo aí, tá certo? Tá, vocês me falaram, bom, custo de implementação é o que a gente já pergunta. Claro, tem lá um processo lá tem uma proposta, não é fácil de implementar, aquela coisa toda. Tem muita gente que vem de facilidade, não é tão simples assim, né? Mas eu, como, digamos aí, empresário também, quais são os custos que eu posso, de repente, me deparar aí? Então, vamos supor que, eu estou imaginando que seja, me responde né, me corrijam se eu estiver falando besteira, mas assim, ó, acho que um dos primeiros custos aí seria, de repente, eu sofrer uma sanção, alguma coisa aí referente a alguém me processar ou entrar com um processo contra a minha empresa por algum motivo aí. Agora, me fala quais são os motivos que podem me levar a essa situação, né? De tomar uma enquadrada aí da justiça e eu acabar perdendo uma grana nesse sentido, né? Contem para mim, quem que vai contar primeiro? O Flávio fala e a Maquiel bate com o direito em cima. Eu quero tecnicamente aí. Quem começa aí? Acho que a Michele, até pela questão agora que já se aproxima em 1º de agosto, sobre as sanções do governo, seria legal ela tratar desse assunto especificamente hoje, né, Mike? Então, ó, galera, 1º de agosto, o bicho vai pegar aniversário de Bauru, inclusive, né? Olha só. Não é uma comemoração muito boa nesse caso, né? Mas é a realidade, né? É a realidade e já era para estar, né? Essas multas já eram para estar acontecendo, essas penalidades. E, por fim, acabou que a lei, né, prorrogou um pouquinho mais e começa, então, a partir de agosto. E são várias as penalidades que tem ali, né? Desde a advertência, a multa de 2% do faturamento até 50 milhões, né? Então, são valores altos, assim. E suspensão também dos bancos de dados, que eu particularmente vejo, assim, como as penalidades maiores ali, a exposição da empresa, né? Suspensão do uso dos dados, sabe? Até se adequar. Então, isso é uma questão bastante contundente. Você está de brincadeira. Então, quer dizer, além de eu tomar a multa, eu posso perder o direito do uso dos dados. Claro! Isso é que é o pior, né? Porque, na verdade, daí, como a empresa vai trabalhar sem acesso aos dados? Né? Tem empresa que só trabalha com dados, que o banco todo é dados, né? Então, não tem, assim... É nesse sentido, sabe? Que eu vejo, assim, que a multa, daqui um pouco, até em alta é o problema maior. Porque essa multa, num valor máximo, não vai ser aplicada para empresas menores. Pelo que eu estou vendo, que o menor dos problemas vai ser a multa. Na minha opinião, sim. Boteco. Olha só, bloqueio de dados, eliminação de dados, suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, proibição parcial ou total do exercício da atividade relacionada àquele tratamento de dados. Então, o negócio é feio. Bom, então, e aí? Tá. Eu preciso me blindar quanto a isso aí, né? Então, lógico, eu tenho que fazer toda a implementação que o Flávio já falou, tem nas lives anteriores, aquela coisa toda. Primeiro sinal que eu vou tomar uma chumbada, tem algum sinal que fala assim, olha, tem gente já querendo te processar aí, né? Ou dá para saber isso aí na parte tecnológica ou quando entra um processo mesmo, como é que faz? Bom, tem duas formas de entender isso, né? Um é o aspecto assim da empresa estar adequada ou não e como ela se preparou para isso, né? E até a pergunta que todos fazem, né?
e ainda tem muita dúvida sobre isso no mercado, é o que é estar adequado à LGPD. Né? Porque, num dado momento, muitas empresas achavam assim que, pelo fato de ser uma lei, o fato de você simplesmente cuidar dos seus contratos, né, isso, Michele, termos, aditivos, já Isso, resguardava a que a gente empresa em tem visto, né? relação à aplicação da multa, né? E não é. Isso é, de fato, algo extremamente importante. A prova disso é por isso que é um trabalho muito em conjunto entre a área de operações, a área de tecnologia e a área do direito, né? Mas, ainda assim, uma boa parte das empresas, eu diria que ainda no Brasil, a maioria das empresas tem dificuldade de entender esse momento em que elas estão, né? E o que é um processo de adequação. Acho que é Tá. prova disso, né? Que ele tem participado comigo de vários trabalhos Isso nas que eu ia dizer, empresas. assim, quando a gente vai atender o cliente e a gente, né, faz uma entrevista, porque precisamos de vários dados ali para poder, né, ver o que a empresa precisa, ver como a gente pode trabalhar e, enfim, passar um orçamento para a empresa. Mas a gente vê que muitas empresas, e até conversando com as pessoas, eu noto isso, as pessoas acham que é mais uma questão de adequação dos contratos, sabe? E quem tem um software, quem tem um programa, mas a minha empresa tem um programa, o programa lá do meu escritório faz tudo, o programa da minha farmácia faz tudo, mas não é assim, sabe? Por mais que você tenha um programa, mas você trata dados e os dados trafegam por esses programas, e aí tudo isso tem que ser mapeado para poder atender a Lei Geral de Proteção de Dados, para que a gente possa ver aonde são os pontos fracos disso, né? E poder dar o suporte que a empresa precisa. Então, a gente nota isso, assim, que o discurso é nesse sentido. Então, as pessoas não têm uma real noção da necessidade, assim, né, do problema que vai ser deixar o programa da empresa fazer tudo, né? Que não é adequação, que não é uma Tá. adequação. Agora eu vou fazer o seguinte, a gente estava conversando, né, Flávio? Vou fazer o papel de Maquiavel, né? Vamos fazer o... Tá, beleza. Aí tô eu aqui, pessoa física, Valério Brizotti, né? Me deparo com uma empresa com uma certa fragilidade em LGPD. E eu sou meio, de repente, aproveitador dessas fragilidades, né? Então, E que existem muito no Certo. mercado, né? uma pessoa física, vê É, lá, ó, uma pessoa física pode levar proveito, levar vantagem, sabendo que aquela empresa certo. ela tem aí uma fragilidade na LGPD. Como é que funciona isso aí? O que ele pode fazer? O que eu posso fazer, por exemplo? Eu pensei, sabe o que acontece? Não sei se isso aí vai acabar, mas eu estou rezando, pessoal. Eu parei de usar e-mail, cara. Eu não uso mais e-mail, eu uso WhatsApp. O WhatsApp é direto. O WhatsApp é direto. Eu tinha que abrir o e-mail, tinha 100 e-mails para abrir, 70 era porcaria que eu não passei o meu e-mail para esses caras e os caras ficam mandando coisas, essas magazines da vida, essas lojas, não sei É, das quantas. Então, como é que eu posso, de repente, inverter o negócio? Eu vou processar esses caras agora. Como é que eu faço, dona Maria? Como é que eu faço, Flávio? Me ensina aí. Vamos lá. Você quer começar, Mike? vai lá, Flávio. Vou deixar tu Está falar um Então, tá pouco. bom. participando, diretor já não está nada, não está com o cabelo em pé agora, né? Não, mas tem Deixa aberto porque para eles, se quiserem fazer perguntas. tem sido parte até da nossa prática de orientação, contar diversos casos que acontecem. Então, eu posso dizer, inclusive, casos que têm acontecido comigo, né? Hum. Esses dias atrás, eu tive numa farmácia de uma rede famosa no Brasil, né? E eu fui fazer uma compra. Eu sou cliente dessa farmácia já há um bom tempo, né? Coisa de anos assim. E eu tenho até um cadastro lá que foi feito há um tempo atrás porque dava desconto, aquele tipo de coisa. E era um hábito do brasileiro, né, das empresas pedir esse tipo de cadastro e a gente aceitar, por conta do desconto lá, o cadastramento do CPF. O que acontece é que cada vez mais eles precisam de informações de perfil, né? Ou seja, para você, qual que é o interesse de ele registrar ali o seu CPF, o seu nome e dar um desconto,
se não saber os seus hábitos de compra, seus hábitos de consumo, como é que você se relaciona em relação à questão de medicamentos. Então, isso já por si só já é uma invasão de privacidade. E essas empresas cada vez mais começaram a coletar dados. Esses dias eu fui fazer uma compra, então, né, depois de muito tempo já comprando nessa rede. Olha, o senhor precisa se cadastrar agora aqui para a sua biometria para poder fazer a compra. Eu falei, mas por que biometria, né? Não, porque precisa por causa da LGPD. Aí já apareceu um símbolo desse tamanho assim, de tipo, né, atenção, né? Você vê. O fato de falar que existe uma lei, né? Mas a gente, pela falta de conhecimento do que de fato a lei trata, uma pessoa leiga ali teria feito o registro da sua biometria achando que estaria cumprindo com o direito da lei, com o dever da lei. Quando na verdade era exatamente o contrário. A lei, né, diz o seguinte, que quanto menos informações forem coletadas, menor. Então, a primeira dica para nós, usuários, né, quando você está, que a gente chama de titular, né, o dono do dado pessoal. Nós somos donos dos nossos dados pessoais. Ninguém tem o direito de usar nossos dados sem o nosso consentimento. A menos que, e aí a Maquiele pode explicar melhor, quer dizer, que haja uma base legal ou uma utilidade pública uma base do legal, governo, né, então, que determine isso, né? Tá, então, por exemplo, você essa mesma, ali, tá, mas essa mesma farmácia, essa mesma farmácia do Flávio aí que ele está contando, foi a farmácia da postagem que eu fiz hoje, né? O que acontece? Aí vem bem no que tu tá falando, Valéria. Então, uma moça foi não é a mesma farmácia, mas da mesma rede, né? Fazer uma compra e na hora lá no caixa pediram para ela a biometria. E ela disse, não, eu não vou, por que eu preciso botar? Ah, mas é para dar o desconto. Não, mas precisa da minha biometria para me dar o desconto. Aí, saiu da farmácia, mandou um e-mail para a empresa, tá? Ou fez uma reclamação no Reclame Aqui, eu até acho que foi no Reclame Aqui ali. Tava no Twitter hoje esse assunto. E aí ela pegou a postagem da farmácia dizendo para ela, né, a farmácia se justificou dizendo que teria que ou pegar o consentimento dela, que é uma das bases legais para te poder usar os dados de alguém, ou outra base legal que existe, que foi a que a farmácia referiu, legítimo interesse. Então, tem vários fundamentos ali para te poder coletar e usar o dado de alguém. Então, isso se chama bases legais, né, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. A farmácia disse, não, a gente ou pegava teu consentimento, mas para não pegar teu consentimento, então a gente está pegando a biometria porque é o que é necessário para a gente poder te mandar e-mail, te mandar propaganda, te mandar o WhatsApp com descontos. Ou seja, né, dizendo isso, mas isso não pode, porque biometria é um dado sensível. E biometria não pode ser usado pela empresa com um argumento, uma base legal de legítimo interesse. Então, aquilo ali foi uma exposição. Travou um pouquinho. A moça publicou. Pequeno probleminha lá com a dona Mike. Deu uma travadinha aí, Mike. E a moça... Voltei? Voltou. Travou de novo. Continua aí, Flavião, que ela estava explicando. Não, esse caso é interessante porque, de fato, aconteceu hoje, inclusive, né? E você vê, assim, a falta de conhecimento. Nossa. Exatamente. Então, voltando ao que eu estava falando, né? Porque, na verdade, legítimo interesse não tem, sabe? Não é o caso de legítimo interesse. Biometria, legítimo interesse não se justifica no caso. Teria que ser o consentimento. Então uma explicação. E aí, só que aí ela postou tudo no Twitter, né? Ela publicizou toda a história de toda a empresa e todo mundo ficou sabendo. Então é por esses caminhos, sabe? E daí é a denúncia, né? O site da NPD tá ativo, tem canal de denúncia. O Ministério Público tá aí para isso. O PROCON tá aí para isso. Entende? Então, fora assim, as ações judiciais, que eu vou lá, pego um advogado e faço o processo, né?
a pessoa física, Michael, então ela pode buscar esses caminhos aí, o Ministério Público, Vários caminhos. vários caminhos, né? Mas, viu, Flávio, no caso teu aí, o que, que você poderia fazer aí nesse sentido aí? Então, o que eu fiz na hora lá, né? Como é que você tira dinheiro dessa empresa aí? Fala para mim. É. E aí que tá, se eu quisesse, eu poderia ter justamente entrado com alguma ação contra a empresa, da forma como eu fui coagido a fazer o cadastro, né? Ó, Na estão hora, falando aqui, ó, o Ricardo, acho que é o Ricardo está falando assim, ó, biometria era, na verdade, consentimento sem consentimento. Isso, foi o que eu falei, é um consentimento velado, assim. Cara, olha que Isso. loucura. Não, totalmente Mas contra. vamos pegar o Flávio aí para. O Flávio não tem coração peludo, é um cara do bem, então ele não vai fazer nada jamais contra essa empresa. Mas se fosse um cara, né, aproveitador, o que você faria, Flávio? Não, a primeira coisa é isso, é colocar isso na mídia, ir atrás do Ministério Público ou da ANPD, que é a Autoridade Nacional. Na verdade, existe um caminho para isso, uma lógica de caminho. A primeira é reclamar na própria empresa. É isso aí. Na própria empresa, e se a empresa não atender e vier com essas desculpas assim, esfarrapadas ou não bem. E aí que esse aqui é um animal de perigo. As empresas que não estão bem adequadas, elas não sabem ainda como responder ao titular. É que os Claro, titulares elas não ainda, sabem como agir, né? então é tudo novo ainda, né? Mas aí que entra o tal do DPO, né? Exatamente. Esse é o Se ela papel tivesse um DPO, ela da saberia. retaguarda da empresa e fazer realmente um bom atendimento. Ou seja, ele tem que entender a razão pela qual o dado foi coletado e tem que haver uma resposta assim, coerente com a necessidade daquilo. Né? E que não pode ser velada, tem que ser algo muito objetivo. Né? Aí, tudo bem, você ter o legítimo interesse. O legítimo interesse é bem isso, né, Michele? É você ter um propósito exatamente. do serviço que você está prestando para aquela pessoa ou para aquela comunidade. Tem que haver uma adequação, uma ponderação, né, entre o direito do titular e as necessidades da empresa. Então, é um trabalho bem, bem criterioso de ponderação ali que vai ser feito para ver o que se justifica ou não, né, no caso. Legal. Ó, agora eu vou Que o legítimo pensar. interesse da empresa não é, né? Estou pensando num cliente mal intencionado. Agora vamos pensar de repente, num colaborador, num funcionário, né? Um profissional aí mal intencionado. Ele sabe da fragilidade da empresa, conhece a fragilidade da empresa, por uma eventualidade aí que ele, sei lá, que ocorreu, ele é mandado embora, como é que ele pode se aproveitar disso? Bom, isso é muito fácil, inclusive, hoje fazer isso, né? Por quê? As empresas, imagine que um colaborador que ele tem acesso a uma área de trabalho da empresa. O Ricardo deve estar querendo me matar, bicho. E ele tem uma base de dados ali em Excel, por exemplo, de clientes dessa empresa, com nome, telefone, endereço. Ele pega essa planilha Excel, sei lá, com algumas dezenas, centenas de dados de clientes e publiciza isso, né? Ou seja, torna público, mostrando que existiu um vazamento de dados pessoais. Né? Ou seja, o vazamento por si só, né, nesse sentido, passa a ser um crime. E a empresa vai ter que responder por isso. Então, tanto ele poderia vender isso no mercado, né, na Deep Web, que a gente chama, né, ou seja, vender para empresas que trabalham com esse comércio de e-mails, de dados pessoais, telefone, endereço e tudo mais, ou fazer com que pessoas acionassem depois essa empresa reclamando justamente a perda de dados pessoais. Caramba. Exato. Ou seja, o cuidado... É como se fosse colocar um ratinho dentro da garrafa do refrigerante lá e tampar e deixar aí para o cliente. Mais ou menos isso. E a criatividade do ser humano a gente sabe, né? Principalmente do brasileiro, para achar alternativas de ganhar e de extorquir dinheiro. Então, de fato, é algo muito sério isso. A adequação, existe ainda muita falta de conhecimento do que é fazer uma boa adequação. Existe a falta de conhecimento
de nós pessoas, né, pessoas físicas, em relação à lei, de uma forma geral, né? E essas coisas tem que ficar muito claro assim. A lei, ela protege, a Michele fala muito isso quando a gente conversa, né? Ela protege o cidadão. E essa lei é para o cidadão. Titular. É diferente de uma lei, por exemplo, como o E-Social, que é uma obrigação acessória que a empresa tem que cumprir. Ela não é para o cidadão, ela é para o governo. Ou diferente do Bloco K, que as indústrias, né, que tem que cumprir lá como obrigação acessória, né? Que também não é para a empresa, não é para a pessoa, é para o governo, né? Essa não, essa é uma lei É, que ela busca realmente a proteção do cidadão. E é isso que as Do pessoas indivíduo, precisam né? entender, Da individualidade tua, né? Do da teu dado. individualidade. Eu não quero me expor, então, se alguém colocar meu dado aí à disposição, eu posso acionar essa lei, é isso? Isso. Direito da privacidade e liberdade de expressão. Nossa Senhora. Então, cara, o buraco é mais embaixo. Mas agora eu comecei a ficar preocupado, né? Porque a minha empresa eu trabalho com dados, né? Eu tenho, por exemplo, aí um certificado, né, de uma pessoa, eu tenho o cadastro, né? Estava acabando de fazer o sistema de cadastro agora, né? A gente tem toda uma sistemática aí de cadastramento de pessoas, enfim. Ó, caiu Acho que a Michele caiu, né? tava ruimzinha a internet dela. Mas, enfim, essa situação aí, cara, é assustadora, meu. É assustadora. Ó, pessoal, o pessoal que tá ouvindo hoje aí, ó. Olha lá, ó, o Cleiton mandando boa noite para a doutora Maquiel. Passa aviãozinho aí, porque isso aqui é importante, a gente saber disso aí. Essa lei, a LGPD, não foi feita para a empresa, não. É para a empresa se proteger disso, né? Sim. Mas, na verdade, é para proteger os nossos dados, os nossos direitos, né? De eu não ter meu dado exposto, né? Cara, eu odeio receber um e-mail de quem eu não sabe, eu fico pé da vida, cara, né? Então, eu lembro uma ocasião que a gente estava, foi para a Argentina, eu comecei a receber dados, eu não sei de onde que veio, cara, deve ter sido em algum hotel que a gente ficou. Pô, vem coisa de fora, mas. E essa lei, o problema. A LGPD, ela só pode acionar, por exemplo, internamente, né? No caso, eu, pessoa física, né? Essa lei vale para o Brasil. Mas no caso, por exemplo, de eu ter uma invasão da minha privacidade, dos meus dados, é, por exemplo, lá da Argentina. Isso é bacana, porque a lei, ela abrange o território de um país. Então, vamos pegar um exemplo, a GDPR, que é a lei europeia. Ela atende... Meu Mike voltou? voltei. Tá. Voltei. O Valério estava falando sobre um caso que aconteceu com ele, que ele foi para a Argentina e ele começou a receber informações de lá, quer dizer, então, ser assediado com propaganda, né? Então, ele começa a explicar o seguinte, quer dizer, a lei, ela serve para o país e para tudo aquilo que funciona dentro de um país, né? Então, hoje tem vários países, né? Então, a Europa, os países da Europa adotaram a GDPR, entre eles, então, é uma lei única para toda a comunidade europeia e que cada país tem o seu órgão que é aquele que coordena a implementação e aquele que aplica as multas. Então, cada organismo de cada país tem esse trabalho. No Brasil, a LGPD, ela protege o titular do Brasil para comércios ou serviços de empresas que operam dentro do Brasil. Quando você vai para outro país e seu dado é coletado lá fora, existe a lei, por exemplo, no caso da Argentina, também tem uma lei até que antecedeu a nossa, também muito boa em termos de privacidade de dados, e que tem mais ou menos os mesmos princípios. Só que aí eles têm uma lei muito parecida também, baseada na GDPR. Que já está em vigor, inclusive, antes da nossa. Eles estão até mais à frente em relação a essa questão de proteção de dados e privacidade. Então, a reclamação que você tem que fazer, se você desconfiou, por exemplo, que houve um problema de um vazamento, vamos dizer que no hotel que você estava lá hospedado, né? Você tem que reclamar perante a lei argentina para esse estabelecimento da Argentina. Então, a nossa lei não vai se aplicar ao estabelecimento lá.
A menos que houvesse uma empresa argentina operando no Brasil e coletando os dados no território nacional. Aí o que vale é a LGPD. Legal, legal. Ó, deixa eu dar uma olhadinha ver se tem algumas perguntas. Ou algumas colocações aqui do pessoal. Olha quanta gente aqui. Pô, obrigado, gente. Me ajuda aí. Vamos chegar nos 50, pelo menos. Aí. Manda aviãozinho aí, pelo amor de Deus. Né? Aqui, ó. Alguém falou o seguinte aqui. Eu acho uma... quer ver? Aqui, ó. Eu recebo vários e-mails todos os dias. Acho uma invasão. É uma invasão esse negócio aí, né? Então, e é de fato, né? Isso aí é de fato. Ó, e assim, a empresa, por exemplo, alguém argentino também pode fazer o mesmo caso, né? Então, vale, né, da mesma forma. Se ele vem para cá e o dado dele é coletado aqui, ele teria ido por uma empresa que opera no Brasil, a reclamação que ele tem que fazer é perante a empresa aqui, segundo a LGPD. Tá. Então ele faz o mesmo caminho ao contrário. Bom, legal. No início vocês já falaram, né, dos valores aí, 2% do faturamento, é isso? Até 2% do faturamento 2%. Por multa. Ou seja, e você pode ter numa mesma situação várias multas, né, várias sanções aplicadas do governo. Né? Então, realmente... E pode sim, a gente imagina que a partir de agosto vão começar essas multas. E é lógico também que a gente espera que inicialmente haja assim, mais comunicados do governo em relação a isso, né? E não uma multa imediata. Né? A menos que seja alguma coisa muito grave mesmo, né? Mas uma advertência, por exemplo, a gente espera que o governo comece com as advertências, depois, se a empresa for negligente, ela passaria assim, aí sim ser multada. Né? Mas qualquer empresa, mesmo uma empresa que está adequada, ela está suscetível à multa. Por quê? Porque o fato de estar adequado não significa que você está 100% protegido perante a lei ou perante a segurança da informação. Né? Então, o que a gente faz no processo de adequação é tentar minimizar, ou seja, reduzir o máximo o risco de um incidente de segurança da informação que possa levar à proteção de dados e privacidade. Cara, então isso aí, ó, bom, porque... eu estou me imaginando aqui numa situação dessa aqui. Meu Deus do céu. Bom, fala, Matiela, que você tá louca para falar aí. Não, ia dizer que são dois caminhos, né, na verdade. Como a gente falou, tem a situação da multa e a gente acha que, num primeiro momento, a NPD não vai aplicar multas, ok? Mas tem os processos judiciais, né? Eu, como titular, vou entrar com uma ação contra a empresa e ponto. Não vai entrar nem na esfera da multa. Você fala, eu como titular, eu titular dos meus dados. Eu como cliente vou pegar e fazer uma ação judicial. Dos dois lados, né? E eu não tenho obrigação nenhuma. Não tenho obrigação nenhuma de ir lá e comunicar à empresa. Eu posso simplesmente pegar e fazer a ação, se eu acho que eu estou certo. E a empresa que se defende. Isso já está ocorrendo, né, Mike? Isso já está ocorrendo. Né, porque como a lei está em vigor desde setembro do ano passado, qualquer titular que se sentir lesado pode entrar com uma ação civil contra a empresa baseada na LGPD. Então, a perda financeira ela pode ser da sanção para o governo ou de uma indenização por um titular. Por um titular. Tem alguém fazendo pergunta aqui, ó. Então, pessoal, podem fazer perguntas aqui, porque o papo está interessante. A Ali, não sei se é o Ali ou a Ali, eu não estou vendo. Ali, minha amiga. Oi, Ali, tudo bem? Eu gostaria de saber se todo estabelecimento, desde... do que aqui? Deixa eu ver aqui. Eu perdi a pergunta dela ali também. Eu perdi também a pergunta, não entendi direito aqui. Mas, Ali, faz de novo aí, faz o favor. Você é amiga da Matiela, você aproveita e faz de novo. Ó, tem uma outra aqui, em termos de números, assim, ó... então tá, vamos lá. Olha lá, ó. Como a proteção de dados se aplica às entidades sem fins lucrativos, como fundações, associações, igrejas, etc. Pô, é boa essa aí, hein? Quem que está perguntando aqui?
Cleito. Boa, boa, meu. É amigo de alguém, o Cleito? Meu amigo. É amigo. É meu Então, a amigo. gauchada toda aí, obrigado, gauchada aí, em peso aí, né? Tá tudo tomando um chimarrão. Não, agora não pode chimarrão, agora não dorme à noite. Vai, fale aí pra gente, vocês dois aí. Então, depois a gente responde da Ali e tem eu, Cleito aí. Aproveita aí, faz aí, Mike. Você quer responder, Mike, a parte jurídica? Eu Então, sou um né? pastor de uma igreja, tenho meus fiéis e tenho, sei lá, sou um padre, tenho as informações lá do catequismo. O que pode, né? Do catequista. Depende, Posso botar ele no ali, né? exemplo, então? Vai, pode ir. Não, Eu tô só para travada ilustrar aqui, isso. eu acho. Só para ilustrar, e aí você completa com a questão legal, então, Michele. Assim, imagine, isso foi um caso que já aconteceu, né? Você pega, por exemplo, numa igreja, o padre vai fazer um casamento e ele coleta os dados pessoais dos noivos, né? E de repente, ele tem, assim, até por uma questão de praticidade, a gente sabe que as igrejas acabam criando certos convênios com floriculturas para facilitar. E até eu participei de uma conversa há um tempo atrás, que essa igreja ele falava, a gente não consegue abrir para todas as floriculturas aqui da cidade porque o assédio é muito grande. Então nós resolvemos fechar um número de 4, 5 ou 6 e as pessoas podem escolher. Quer dizer, não existe convênio direto, mas uma certa limitação. Por quê? Porque dá muito trabalho depois de fazer, tirar, colocar, precisa de autorização. Então eles se restringiram. Né? Bom Bom, exemplo. aí a sacristia lá, a secretaria da igreja segura lá os dados da pessoa e manda isso, por exemplo, para outras empresas. Imagina que ela faz uma divulgação interna para isso configura o quê? Um comércio de dados pessoais. E pode ser que os noivos não autorizaram a fazer isso. Vixe, Maria. Então você percebe. Quer dizer, a lei também se aplica a isso. Embora não haja uma necessidade assim, de um perfil econômico nesse sentido, porque é só no caso lá de celebrar o casamento, mas a privacidade foi rompida, foi quebrada. Né? Então, nesse caso, a lei também se aplica. O governo, o quanto. Não é isso, Michele? Tem que se analisar bem a situação, né? Porque é bem de analisar o caso em si, né? Se a gente for analisar. Agora, claro, se eu for fazer uma festa na minha casa, eu vou convidar pessoas, né? Vou pegar o nome na portaria, eu não preciso pedir o consentimento das pessoas, por exemplo, porque né, eu não tenho, de fato, fins lucrativos e aquilo não vai andar para lugar nenhum. Agora, essa situação de instituições aparentemente sem fins lucrativos tem que se analisar o contexto, mas há um tratamento de dados. Esses dados vão para o contador, né, que faz a contabilidade dessa instituição. Então, tem tudo isso. Cara, então vai ter que ter LGPD para santo, então. Um LGPD santo para as igrejas, templos. Na verdade, assim, qual que é o princípio que a gente tem que lembrar? É sempre para a proteção da privacidade e liberdade de expressão das pessoas, né, do titular. Se houver alguma coisa que possa macular a imagem, que possa comprometer de alguma forma o titular de dados, ele pode mover uma ação indenizatória, né, contra aquela instituição. Seja uma instituição até do terceiro setor, ou seja, se for mesmo uma igreja ou uma associação sem fins lucrativos, mas se ela de alguma forma trata dados, ela tem que se responsabilizar por isso. Né? Coisa que no passado, então isso era, o comércio de dados assim era uma coisa absurda. E por isso que a gente recebe tanta informação, tantos assédios de e-mail, de celulares. Né? Aqui cabe bem trazer a questão dos condomínios, né? Porque os condomínios são justamente um exemplo que, né, eles não, a princípio, se a gente lê a lei ali, ele não se encaixaria, né? Porque não é uma empresa, porque né, não tem fins lucrativos, enfim. Mas o condomínio tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque olha a circulação que tem de dados ali. E para fins legais, ele é uma pessoa com personalidade. Então,
E se, por exemplo, no caso do condomínio, se tiver um vazamento aí, todos os associados se lascam, né? Eu moro num residencial aqui, tem 880 lotes. Cara, tem E os 880. condomínios. Se E os vazar isso aí, condomínios. nós estamos... Pois é, e é biometria, é reconhecimento facial, né? Então são dados sensíveis. Olha, eu vou conversar com o meu presidente agora. Ó, tem uma, ó, ali, Goiás, aqui, lá de São Paulo, da FESP, da Unimedfesp, Federação Paulista das Unimeds, está contribuindo com a gente aqui, ó. Até porque não ficou claro, ela é doutora também, doutora, parceira tua, da colega tua, viu, Mike? Até porque não ficou claro quando será aplicada a multa, se da vigência da lei, do fato do gerador ou da vigência da sanção, o mais sensato seria primeiro uma advertência, né? Então, aqui está bem colocado, é isso aí. Valeu, Li, obrigado, hein? Olha só, pessoal lá Bem colocado. da FESP. Agora, Bacana. independente de ser advertência ou não, quer dizer, a dor de cabeça que isso vai gerar para a empresa e a exposição que pode gerar e que pode pesar negativamente pode ser muito grande. É o que a Michele falou no começo, né? Talvez a questão da multa, embora possa pesar, seja o menor dos problemas, né? Mas uma exposição negativa pode realmente assim comprometer todo um negócio de comércio, por exemplo, de uma grande corporação. Ó, a gente está com um tempo curto aqui, deixa eu ver, deixa eu aproveitar, vamos fazer as respostas mais direcionadas. Aqui, ó, doutora, quando chega um visitante na minha empresa, quem está falando isso aqui? O Ricardo. Na minha empresa, eu registro alguns poucos dados sobre ele. Exemplo, celular, placa do veículo. Tem que organizar para isso também? Tem. Tem. Com certeza. Isso é coleta de dados. Tem. E o tratamento. Tem. Quanto menos dado, melhor. Exatamente. A questão não toda precisar é pegar nada é o ideal. Dados, né? Porque tem que ter uma necessidade, né? Uma finalidade, tem que estar adequado. A nossa cultura sempre foi muito assim, né? Já que a pessoa está ali, pega dado, RG, SIC, CPF, endereço, porque é fácil, pega né? Tudo. Só anotar isso. Pega tudo que você puder. Então, mas é porque o brasileiro é muito assim, né? Vai que precisa disso, já está lá. O problema é que agora esse vai que precisa é o que não pode. Ou seja, não dá. Eu devo coletar realmente o mínimo necessário. Se eu falei assim, para que eu quero o nome e celular da pessoa, né? Para um visitante. Pode ser que você não consiga justificar a necessidade do celular. Então, não coleta. Se você não pode justificar o legítimo interesse pelo qual você coleta esse dado, né? Então, melhor não coletar. Pega somente. Agora você fala assim, não, mas eu tenho um sistema de segurança e que se houver isso, mais aquilo outro, ou seja, se existe uma fundamentação cabível para isso, então tudo bem. Mas fora isso, a recomendação é não coletar. Ó, tem mais questões aqui, ó. A tua amiga aqui, eu perdi a pergunta dela, não sei onde está, a Ali. Ali, me perdoa, cara. Eu sou meio ruim nesse negócio aqui. Tem uma aqui, ó, no finalzinho, ó, em relação à área de saúde, que a RDC 302 exige a apresentação de documentos com foto. Como é que fica isso na LGPD? Provavelmente a área de saúde quem está aqui? A Lu? Interessante, né? A Lu lá do... É boa. Porque a Lu, ela trabalha numa empresa, né, que faz as coletas, né, dos dados para você fazer um exame de sangue, por exemplo, né, é um laboratório, né? Então, aquilo, né, Tecnolab, Lu, um abração para você. Como é que fica isso aí? Fala para mim. Rápido, está acabando, tem mais 12 minutos. Marcos, você quer conversar? Coloca a questão jurídica e eu vou dar aquele exemplo depois que aconteceu comigo no hospital.
Ah, não, eu só ia dizer que, na verdade, se ela tem uma lei que ampara essa situação, ela já tem a base legal. Então, ok. Se ela tem uma lei que diz que tem que ser assim, a gente justifica o tratamento, a coleta desse dado com base Está nessa completo. lei, né? Está completo. Oi? Então, mas aí, qual que é o problema aí? Está É atendendo a complexo. lei. Isso, está dentro da lei. O que não pode fazer, né? Aí que tá. O fato de você poder coletar o dado pessoal é um resguardo que você tem. Agora, o cuidado com o dado pessoal coletado, que é a outra parte da história. Posterior, É, que eu comentei, verdade. ou seja, eu comentei que eu estive no hospital um tempo atrás, eu ia ser atendido numa secretaria, e na mesa que eu estava, ao lado ali, tinha uma pilha de prontuários de pacientes, todos expostos. Tá? Então, ou seja, a coleta é possível? É possível. Tem lei para isso? Tem. Só que eu posso deixar exposto um dado de paciente? Claro que não. Ou É seja, verdade. você tem uma questão da coleta que te permite, né, uma lei te permite, mas o cuidado com esse dado pessoal, ele aumentou muito. Então, o cuidado continua sendo o mesmo. Aliás, até mais, né? Ó, tem outra Uhum. aqui, ó. Deve ser a doutora Flávia Thaís aqui, se tem, deve ser. Amiga tua! Oi, Flávia. Era minha estagiária, hoje ela é doutora também. Oi, doutora. Olha lá. Em relação ao LGPD, a advocacia, né? O advogado coleta dados sensíveis quando da procuração e até contrato, né, de honorário. Isso aí vale para qualquer contrato, né? É, Não é só amiga, são advogado, não. outros tempos. São outros tempos. Vai ter que se adequar, amiga. Não tem jeito, né? Advogado também precisa se adequar. Aqui, ó, outra pessoa perguntando aqui. O Cadu, o que é legítimo interesse? Pode explicar melhor aí, legítimo interesse? Vai, Quer Então, Cia. falar, Michael? o legítimo interesse, na verdade, ele leva em conta aquilo que é necessário, que é do interesse da empresa, mas isso não tem uma porta aberta para qualquer coisa, sabe? Não é porque a empresa tem interesse em coletar esse dado para te mandar e-mail marketing que ela simplesmente pode fazer isso. Porque ela tem que levar em conta os interesses do titular. Então, é uma base legal que as pessoas estão achando. Eu vejo assim, ó, as pessoas estão muito no ou é consentimento ou é legítimo interesse. Né? Quem está fazendo a adequação expressa, quem está fazendo a adequação sozinho, ou é legítimo interesse ou é consentimento. E não é, Que é porque o ruim legítimo isso, né? interesse porque o legítimo interesse ele precisa de uma ponderação. Tem que levar em conta os direitos do titular e o que a empresa quer fazer, por que a empresa quer aquele dado. E é um processo bem delicado de avaliação, sabe? E isso tudo tem que ser documentado. Não é assim, resolvi que é uma matemática lá. Não, sabe? E aí sim se pode fundamentar no legítimo interesse. E tem dados que não são sustentáveis pelo legítimo interesse, como os dados A gente pode até sensíveis, dar o por exemplo. exemplo da farmácia, Michele. Quando a farmácia quer fazer É o uma exemplo da promoção de farmácia. um produto, ela pode coletar o CPF, por exemplo? Para qual que é o legítimo interesse de uma farmácia coletar o CPF? Porque É. como chave de pesquisa de um nome, o CPF ele é único. Então, se você coloca nome, corre o risco de ter um homônimos. Ou seja, você pode justificar o legítimo interesse de coletar o CPF para que você identifique apenas aquela pessoa. Agora, vírgula, e Uhum. chama impressão digital, né? A biometria. A farmácia, qual que é o legítimo interesse da farmácia de coletar a biometria? Aí já é questionável. Então, todo esse processo, o legítimo interesse é uma base legal, mas tem que ser usado com muito cuidado. Ou seja, quando você puder mostrar que você está coletando aquilo e que aquilo beneficia a relação entre o cliente e o fornecedor do serviço, isso tudo bem, é legítimo interesse. Se você não conseguir, pode ser utilizado dessa forma, se você não conseguir provar isso, então ele passa a ser uma base fraca e questionável. É. Legal. Então, quer dizer, a gente
desde que você tenha a condição de justificar, você está fazendo uma blindagem aí adequada para o teu, né? Então, isso aí entra na análise de risco, aquela coisa toda. Ó, tem que ser razoável, né? Borusquinha lá do Recife quer falar. Vai lá. Ó. Como ficam as empresas... Ah, meu Deus do céu, perdi você aqui, Verusca. Ô, Jesus amado. Aqui, tá lá no finalzinho. Ô, Verusca, me perdoa, apertei o botão errado aqui, meu. Ah, aqui. Como ficam as empresas ou o setor de RH? Jesus, Maria, pô, tem um monte de dado lá, né? Sim. E aí, como é que fica? Todas as empresas têm pelo menos uma área ou de recursos humanos ou de departamento de pessoal, né? A coleta de dados do RH, vamos dizer, um processo de seleção para uma vaga, né? E já vários perguntaram, o que eu posso coletar de dado, por exemplo, um processo de seleção de uma vaga? Bom, apenas aquilo que é estritamente necessário para o processo da seleção. Eu posso coletar um monte de informações, e tem empresa que faz isso, coleta, né, toda CPF, PIS, e uma série de informações, atestado disso, daquilo. Qual que é o interesse da empresa nesses dados? Tudo aquilo que for coletado tem que ser declarado a razão pelo qual está sendo coletado, inclusive o tempo que aquele dado coletado vai ficar sob a custódia do processo seletivo lá. E o consentimento. Sabe que eu achei muito legal uma iniciativa que eu vi de uma empresa, não lembro qual empresa que foi, e até foi porque eu fui mandar um currículo para eles, e eles diziam quais os dados que eles queriam para o currículo. Porque é assim, a empresa diz, traz teu currículo, mas eles não dizem o que eles querem. Aí tu vai lá e coloca 1000 coisas, né? E eles recebem aquelas 1000 coisas. Então, é ideal que a empresa, né? Isso eu vi antes de começar a trabalhar com a LGPD e achei a ideia excelente. O ideal é que a empresa diga quais os dados que ela precisa para um currículo, sabe? Porque aí atende aquela situação. E por quanto tempo ela vai guardar o currículo. Legal. Ó, temos aí mais 3 minutinhos. Ó, aqui, ó, uma outra questão aqui, ó. Ótima conversa. Fiquei curioso sobre a adequação da proteção de dados com publicidade dos atos praticados pelos órgãos públicos e judiciários. E aí? Maiquele quer responder? Aí, de novo, é a situação, né, do cumprimento da lei. Porque, na verdade, se é para os casos que a lei determina que esse acesso é público, está justificado. Agora, claro, tem situações ali que terão que ser revistas, né? Por exemplo, no tribunal, hoje tu entra, tu consegue olhar algumas situações do processo e tal, e isso às vezes é aberto a público. Então, ali, os setores também terão que se adequar, né? Eles também têm que se adequar. Mas, quando a publicização faz parte do trabalho, do processo em si, que há um dever de publicizar, então está respaldada aquela publicização, né? A base legal está ali, a lei determina que assim seja. Legal. Ó, uma contribuição aqui do Cleiton. Obrigado, hein, Cleiton. Ó, aproveito para compartilhar uma experiência. Hoje comprei passagem aérea e a companhia perguntava a autorização para o compartilhamento dos meus dados. Olha lá. Então o pessoal já se adequando aqui. Ó. Tem outra aqui, ó. Tem notícias de regulamentação, complementação da LGPD? Tem alguma notícia aí? Como que é a pergunta, Valério? Deu uma cortada para mim aqui. A Cleidmara Flores, aqui, ó, tem notícias de regulamentação, complementação da LGPD? Tem alguma lei complementar da LGPD? Acho que deve ser isso. Helena, o que a gente espera é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que é o organismo vinculado ao governo federal que vai tratar, que foi constituído já o ano passado para tratar da aplicação da lei, que ele traga para a gente novas assim, complementações. Né? O que saiu ainda é muito pouco, né? Nós não temos nada ainda muito efetivo em relação a questões que aí a Maíqueira pode falar.
tem coisa que a gente vê que fica na área cinzenta da lei, né? Não está bem definido nem para um lado e nem para outro, né? Como, por exemplo, a questão assim, qual que... Um minuto. Se a lei se aplica a todas as empresas? A priori, sim, a lei fala aplica a todas as empresas. Agora, qual que é o grau de adequação que cada nível de empresa ou cada tipo de negócio de empresa vai ter? Isso não foi determinado ainda. Então, por hora, está valendo para todas, né? Mas a gente aguarda que a LPD traga essas complementações. Legal. Ó, Michele, ó, eu vou dar um encerramento agora. Deixa eu fazer um merchanzinho aqui. Gente, ó, seguinte. Essa semana ainda, quinta-feira, tem de novo. Então, talvez a gente até faça o seguinte, a gente dê uma continuidade, faça uma continuação desse papo aqui que tá legal, né? A hora que fala de custo, a galera fica esperta, né? A gente vai trazer na semana que vem alguma pessoa que está implementando, alguém que está, né, sofrendo, sentindo na pele a implementação, né? Provavelmente aí algum cliente né, alguns dos nossos clientes, né, Flávio? Isso. E já falar para o pessoal, né, avisar o pessoal que tem curso na semana que vem com o Flávio Caligari, provavelmente não sei se como é que ele vai ficar meio lá de repente de consulta. Ouvinte. Já consultar, o Flávio aciona a Michele, né? Então, fiquem atentos aí. Ó, quem participou hoje da live, quem fez aí a participação, se participar semana que vem, vai concorrer aí a uma vaga nesse curso, tá certo? Nós vamos fazer um sorteio. Na semana que vem, a live é quinta-feira, Valério. Não, então, no curso da semana que vem, sim. A live dessa semana na quinta-feira, quem participar, desculpa, estou voltando aqui, volta. Então, assim, ó, nessa semana ainda, quinta-feira, quem participou hoje, participar na quinta-feira, concorre no nosso sorteio, que é uma vaga no curso de LGPD, né, que vai acontecer na semana que vem. É isso? Acertei agora? É isso, agora sim. Tá certo. Então tá bom. Olha, queria agradecer muito vocês, aí o Flávio, a doutora Michele. Obrigado, Michele, pela participação tua aí. Faz, eu que agradeço o convite. Ela, aqui, ó, a Verusca já está falando, eba, né, a Verusca, e ela é sortuda, a Verusca, viu? Lá do Recife, então. Mais para a próxima, preciso adequar minha internet. Ah, tá, não, beleza, aqui está falando aqui, a Mike, você que falou isso aí, né? É isso, adequar. Não, eu vou adequar a internet. Eu fiquei chateado pelo seguinte, ó, a Ali aqui está despedindo, eu não acabei não respondendo. Ali, me perdoa, mas eu acabei perdendo a tua... Eu sou meio atrapalhado. Passa o e-mail nosso para ela, Valéria, ela manda por e-mail e a gente responde para ela. Isso. Gente, a Ali eu respondo. Eu respondo em particular, Ali, não se preocupem. É legal. Sim. Tá, joia. O pessoal de Laranjal, minha terrinha querida, ó, meu bom torrão natal, expulsamente tu, Laranjal, que eu amo de coração, no mundo não é igual. Eita, vamos lá. Bom, fica assim então, quinta-feira agora. Quinta-feira, próxima live, com o Luiz Sabadin, que é o diretor executivo da SEM com gestão contábil. Ele vai trazer bastante informação sobre a experiência dele no processo da adequação. Legal. E eu vou tentar trazer a doutora Caroline, ela está defendendo tese de doutorado, ela está numa correria danada. Então, não sei se a gente vai conseguir trazê-la aqui. Mas eu vou tentar. Se eu não trouxer a doutora, que está trabalhando com a gente, né, a doutora Caroline, eu vou tentar trazer o Adriane, alguém lá do cartório dela para conversar com a gente, ou do cartório da doutora Maria. Aquele pessoal do cartório lá está bem focado na LGPD. Vai ser bem legal. Ouvir o... A doutora Paola, lá de Taubaté também, ela está fazendo... Doutora Paola, isso, né? Ela já está fazendo um trabalho legal lá. Bom, muito obrigado. Valério, obrigado, Michele, também pela ajuda aqui. Até a próxima. Agradeço. Quinta-feira, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, tá? 19h30. Valeu, pessoal, um abração, obrigado. Um abraço para todos. Tchau, boa noite. Boa noite.